RFI Convida. Márcia Bechara. Foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a chamada medida provisória da regularização fundiária, que incide diretamente sobre a regularização de propriedades rurais no Brasil. Apesar de parecer agilizar alguns processos essenciais a produtores agrícolas, facilitando, por exemplo, o acesso ao crédito rural, alguns pontos dessa MP, assinado por Jair Bolsonaro com efeito imediato, vem causando enorme polêmica. Críticos da medida chegam a classificá-la como a MP da grilagem, porque, segundo eles, ela facilitaria a regularização de terras tomadas por invasores, os chamados grileiros, especialmente na região amazônica. Para conversar sobre o assunto, o RFI convida Maurício Torres, cientista social, doutor em Geografia Humana pela USP, professor da Universidade Federal do Pará. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo. Boa tarde. Maurício, a gente vai falar da Amazônia daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria que você comentasse uma das principais críticas a essa nova medida provisória, a ampliação de casos onde vai ser aceita a autodeclaração de posse sem visita do terreno, apenas com monitoramento de satélites e drones, uma fiscalização somente em casos de denúncia. Queria saber o que você acha disso. É um absurdo, um incentivo franco à grilagem e além do problema social, isso tem uma dimensão ambiental, talvez sem precedentes na história recente da Amazônia. Porque aumenta o tamanho, também, além de tudo, aumenta o tamanho das terras que podem ser regularizadas, não é isso? Na verdade, aumenta a facilidade para você roubar terra, para o grileiro roubar terra, para o ladrão de terra se tornar dono de terras públicas. Isso tem um impacto direto no desmatamento. Se nós pegarmos as listagens dos grandes desmatadores da Amazônia, é comum que a gente encontre gente que nunca engodou um boi, nunca plantou um grão de nada. E por que eles desmatam? Eles desmatam para roubar a terra. O desmatamento, eu não tenho nenhuma inibição em dizer que a grilagem é o principal vetor, a principal causa de desmatamento. O sujeito desmata porque o desmatamento é instrumento de controle territorial. É uma forma dele segurar a terra. E onde ele ganha? Ele ganha vendendo. Uma área desmatada, por mais incoerente que isso possa parecer para a gente, ela valoriza 20, 50, até 100 vezes, eu já encontrei. Do que uma área cultivada e Não, ocupada. do que uma área com floresta. Uma área desmatada, ela tem uma valorização vertiginosa. Mas no caso, nós estamos falando de regularização de terras ocupadas e cultivadas. É um dos pontos do que constam na MP. Nós estamos falando de regularização de terra pública. Entendi. Nós estamos falando de terra pública que foi ocupada, que foi desmatada, certo? E que se semeou um capim, que nada mais é do que um artifício para mostrar a dita posse produtiva para se roubar a terra. Evidentemente que você tem uma ocupação camponesa na Amazônia enorme e muito antiga, e que sim, essa precisa ser regularizada. Mas para isso não precisava de legislação nova nenhuma. Isso já era coberto pela lei. Essa flexibilização que se dá agora, ela vem ao encontro do interesse do ladrão de terras, no interesse do grileiro. Certo. Você tem uma grande pesquisa sobre conflitos territoriais na região amazônica. Um dos pontos mais criticados nessa medida provisória dessa regularização fundiária é que, além de regularizar as áreas maiores sem necessidade de fiscalização prévia, o artigo 38 dessa medida permitiria que ocupantes da terra pública, especificamente na região amazônica, até 10 de dezembro de 2018, na maior parte da MP é até 2014, antes era até 2008, né? Bom, então, até 10 de dezembro de 2018, a gente sabe que o desmatamento aumentou 30% só em 2018, poderão comprar essa terra com preço relativamente baixo em relação ao mercado, a partir da tabela de preço do INCRA, o que facilitaria, segundo os críticos dessa medida, a normalização dos grileiros, né, que se tornariam, então, proprietários. A gente sabe que a invasão dos grileiros aumentou enormemente em 2018 na Amazônia. Eu queria saber como você vê isso. A gente, normalmente, e agora eu incluo os ambientalistas, subestima a importância da grilagem. Quando a gente olha o mapa da Amazônia, a gente percebe que o desmatamento ele vai penetrando como os tentáculos de uma aranha por entre as áreas protegidas, as unidades de conservação e as terras indígenas. Eu te pergunto, por que
que o desmatamento, por que o desmatador respeita esses limites? A grande maioria dessas unidades de conservação são parques de papel, nunca foram implementados. Foram criados e no chão não existe nada. Por que o desmatador para nesse limite? Com certeza não é por ele ter consciência ambiental. Ele para nesse limite não é por uma questão ambiental, é por uma questão fundiária. Porque dentro desse limite ele não vai conseguir se tornar dono da terra. A terra dentro de uma unidade de conservação, na grande maioria das modalidades, continua sendo terra pública, como é do lado de fora, mas é uma terra pública já destinada, que não pode deixar de ser terra pública para incorporar o patrimônio do grileiro. Isso faz com que o ato de desmatar se torne antieconômico, vai dar prejuízo. Ou seja, de forma análoga, quanto mais você facilitar a grilagem do lado de fora da unidade, mais você vai aquecer o mercado de terras e, consequentemente, mais você vai incentivar o desmatamento, que é o grande instrumento de controle dessas terras. O impacto disso no desmatamento é direto, e não é só no desmatamento. Onde desmatamento não se conjuga sozinho. Onde existe desmatamento, existe necessariamente trabalho escravo e comumente violência. E como não haverá fiscalização prévia, né, apenas para essa posse, para essa regularização dessa posse, porque o trabalho escravo é um dos pontos que excluiria, entre aspas, a possibilidade de regularizar terras, caso ele fosse constatado, né? Sim, mas é muito difícil. Muito poucos casos de trabalho escravo são flagrados. Por favor, a ação das equipes de combate ao trabalho escravo são muito boas, mas eles são poucos. Eles trabalham por 10, mas eles estão muito aquém do que seria necessário. Dizem que a própria equipe do INCRA não seria capaz de fiscalizar o que seria necessário para dar conta dessa... A gente está falando de coisas um pouco diferentes, né? Do trabalho escravo, a equipe do INCRA não tem, até onde eu sei, não tem competência legal. Estou falando para regularizar. Mas jamais. E ao você tornar isso por autodeclaratório, ainda que se queira evitar o termo, você facilita muito. Você entrega de bandeja a coisa pro grileiro. Quer-se evitar esse nome, mas é disso que se trata. Claro, literalmente. O sujeito, vamos explicar bem para quem está nos ouvindo. O sujeito declara que está naquele lugar desde dezembro de 2014, ou desde maio de 2014, desde dezembro de 2018. Ele tem uma região cultivada ou não, ele apresenta os documentos necessários. Ele pode se tornar o proprietário oficial daquilo, ele pode mesmo, no caso da região amazônica, comprar com terrenos a partir da tabela do INCRA. Sim. Sem verificação nenhuma, prévia. E o que acontece isso geralmente, onde está a grande brecha para isso? Isso vale para uma área de até 15 módulos fiscais. Um módulo fiscal varia, isso aí vai dar alguma coisa em torno de, no máximo, 1.500 hectares. Acontece que são raros os casos de 1.500. Eu trabalho na Amazônia há quase 20 anos e eu não sei te elencar muitos casos que eu não sei se eu encontrei algum que se limita a 1.500. Normalmente, o que eles fazem? Eles pegam áreas de, vamos dizer, 30 mil hectares, dividem isso em 20 lotes de 1.500 e colocam cada lote em nome de um laranja. Como é que vai funcionar, então? Esse laranja vai lá e vai declarar que ocupa aquela partezinha de 1.500 hectares. Cada um dos 20 laranjas vai declarar que ocupa um lote de 1.500 hectares. Quando, na verdade, é um só mega latifúndio de 30 mil. E a gente está assistindo um processo da formação dos maiores latifúndios da história da humanidade hoje na Amazônia. Certo. Maurício, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que representa cerca de 20 milhões de trabalhadores rurais, é crítica à medida provisória do Bolsonaro, mas chegou a dizer que seria uma medida importante se houvesse fiscalização. Você concorda com isso, não? Não, de forma alguma. Pelo seguinte, a regularização fundiária, isso se falou em 2009, quando o Lula aprovou, também foi uma medida provisória,
que eu chamo... Aquela é a medida, é a MP da grilagem original. Essa é a terceira. Em 2017, o Temer piorou a legislação que o Lula criou em 2009 bastante, certo? Com a MP da grilagem 2. E essa é a MP da grilagem 3, que piora ainda mais. Na verdade, desde a primeira, foi feita muito mais interesse do grileiro do que do trabalhador rural, do que do camponês, do assentado, do colono. Por quê? A legitimação de posses já era coberta pela legislação. Você não precisava... Todas essas medidas provisórias vieram flexibilizar não para o pequeno, vieram flexibilizar para o grande. E esse grande é ilegal. O pequeno ocupar a terra pública é algo que está irregular, mas não é ilegal. O que eu quero dizer com isso? É possível de ser regularizado. É como você está num carro com o documento atrasado. Você paga o documento e está regular. O grande está em terra pública, até então era ilegal. Era como você está num carro roubado. Não há como regularizar. Na sua opinião, então, Maurício, você que é especialista na Amazônia, essa MP permitiria, na verdade, quem lucra com essa medida provisória, são os grandes proprietários, esses que estão se tornando os grandes proprietários de terra, nessa grande ocupação que você diz que nós estamos vendo nesse momento no século XXI. Não são os grandes proprietários, são os grandes Exato. grileiros que vão se tornar grandes proprietários. Exato. Uhum. A partir dessa legislação vergonhosa. O pequeno, eles vão dizer que quase 90% dos beneficiários da medida são pequenos. O que é verdade. Aliás, é uma forma de mentir falando a verdade. Esses 90% que são pequenos ocupam uma parte muito pequena do território. Muito menos do que 50%. Não me lembro agora de cabeça. Mesmo que numericamente o número de pessoas beneficiadas seja grande, a quantidade de terra que essas pessoas ocupam é mínima em relação... É muito menor do que os 6% de grandes que vão ocupar muito mais do que 50% do território. Certo, Maurício. Nós estamos chegando ao final e eu queria te fazer uma pergunta para a gente terminar. O presidente Jair Bolsonaro disse em julho desse ano, comentando declarações do Papa Francisco, de líderes europeus sobre a Amazônia, já que nós estamos falando de Paris, né? Que o Brasil seria uma virgem que todo tarado de fora quer. Você que é ex-morador do povoado de Alter do Chão, área protegida na Amazônia, vem sofrendo, a gente é testemunha disso, com uma disputa violenta pelo turismo local, grandes empreiteiros que querem construir resorts de luxo, ativistas que defendem um turismo mais saudável. Como que você acha que é a relação desse governo com a Amazônia, essa virgem desmatada? É uma relação de conquista, é uma lógica de conquista. A Amazônia é vista como uma área, como um butim de guerra de vencedores. Certo? E os povos da floresta são vistos como um grupo a ser vencido, a ser exterminado, para ter o seu território conquistado. Certo? No máximo, como um banco, a Amazônia é vista como um banco de recursos, nada mais do que isso. Uma visão completamente antagônica ao dos povos da floresta, que entendem aquilo como território de vida e não como um banco. Muito obrigada, Maurício Torres, pela sua participação Eu que de agradeço. hoje no RF Convida.